Senhoras e senhores, boa tarde. Pedimos a gentileza de ocuparem os seus lugares e manterem os celulares no modo silencioso. Meu nome é Fernanda Sampaio e neste evento serei mestre de cerimônia. Sou uma mulher morena, cabelos curtos, encaracolados e grisalhos. Olhos castanhos, 57 anos e 1,72 de altura. Estou vestindo um conjunto cinza de calça e blazer com uma blusa preta, sapato baixo e preto. Reiteramos que serão conferidos certificados aos participantes que obtiverem 100% de frequência, conforme orientações da ENAMAT. O público presente deve realizar os registros por meio do QR Code, disponibilizado na entrada do auditório, sendo um registro no início de cada turno de atividade. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega de atividade avaliativa e do preenchimento do link que será enviado por e-mail, e o envio da avaliação deve ser feito obrigatoriamente até o dia 8 de março. Em continuidade à programação do curso de formação continuada sobre administração judiciária, anunciamos o painel Administração Judiciária e ODS da Agenda 2030 da ONU. Compõe a mesa, como presidente, Sua Excelência, o senhor desembargador, corregedor do TRT da 7ª Região, Clóvis Valença Alves Filho. Como painelistas, a doutora Salise Monteiro Sanchotene, desembargadora federal do TRF da 4ª Região, e ex-conselheira do CNJ, que abordará a temática ODS e gestão da inovação nos tribunais. E a doutora Gabriela Lenz de Lacerda, juíza auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho, que abordará a temática sustentabilidade e administração judiciária. Tem a palavra o senhor desembargador, corregedor do TRT da 7ª Região, Clóvis Valença Alves Filho. Obrigado. Senhoras e senhores, meu boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um painel desse nosso evento e cumprimento as nossas painelistas que estão aqui ao meu lado. Sejam todas muito bem-vindas e eu tenho a certeza que continuarão brilhando esse evento promovido pela ANAMAT. E gostaria, fazendo um pouco uso do nepotismo, de cumprimentar a todos os desembargadores presentes na pessoa do desembargador Ivan de Souza Valença Alves, né, que, por coincidência, é meu irmão, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, com sede em Recife. Então, cumprimento também a todos os servidores presentes, servidores esses que nos ajudam a tornar realidade a realização desse evento. Agradecer aqui ao colega juiz Bruno pela deferência, ao ministro Gondim pelo convite que me foi feito para participar desse painel, ao lado das panelistas, senhora doutora desembargadora Salise Monteiro, Salise Monteiro, e a painelista Gabriela Lenz. Okay? Bom, iremos começar com o primeiro painel, que é exatamente o ODS e gestão da inovação nos tribunais. A doutora Salise é desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi conselheira do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, foi diretora do Fórum da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,
Atuou como juíza auxiliar na presidência do Supremo Tribunal Federal durante o exercício de 2007 a 2008 e na Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ, de 2008 a 2010. Doutora em Direito Público e Filosofia Jurídica pela Universidade Autônoma de Madrid. Doutora, com a palavra. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu faço meus cumprimentos a todos os juízes, todas as juízas, desembargadores e desembargadoras aqui presentes, na pessoa do desembargador Clóvis Valença Alves Filho, desembargador corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e vice-presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho. E também registro meu agradecimento, doutor Bruno, ao ministro Maurício Godin, que gentilmente me endereçou o convite para estar aqui hoje, o que tributo ao trabalho que realizei no CNJ pela temática. E cumprimento ainda a minha colega e conterrânea de painel, doutora Gabriela Lenz de Lacerda, juíza auxiliar da presidência deste órgão, e que também é uma parceira em várias outras áreas, foi, ao longo desses 2 anos, importantíssima parceira na questão da equidade, do assédio e várias outras pautas que trabalhamos em conjunto. É uma honra dividir essa mesa. Senhores servidores, senhoras servidoras, o tema da administração da justiça sempre me foi muito caro. E, nas diversas etapas em que passei, eu tive a oportunidade de aprofundar muito o tema da administração da justiça, mas nunca como na época em que exerci o mandato de conselheiro do CNJ. E eu vou tentar conjugar o tempo, porque já houve um pequeno atraso aqui na programação, e não posso deixar de falar sobre a inovação, antes situando por que nós chegamos dentro do Poder Judiciário à necessidade de termos laboratórios de inovação, de desenvolvermos uma política de inovação. E começo lá pelas atribuições do Conselho Nacional de Justiça na Constituição Federal. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, nasceu com uma feição mais tímida na Constituição e que, na prática, acabou, ao longo dos anos, se expandindo e passou a incursionar em diversas políticas, né, que antes não se imaginava. Vocês sabem que alguns questionamentos, inclusive, chegaram ao Supremo Tribunal Federal, se o CNJ poderia ou não regulamentar para os tribunais outros assuntos que não fossem exclusivamente questões orçamentárias, financeiras e muito diretamente ligadas à administração da justiça, mas o fato é que o CNJ passou a exercer um poder regulamentador muito grande. Eu sei que os tribunais se queixam disso, de um excesso de regulamentação, de resoluções, de recomendações, mas, por meio desses atos normativos, o que o CNJ faz é dizer para os presidentes de tribunais, corregedores, corregedoras, que aquela temática é uma política importante e que deve ser implementada pelos 92 tribunais do país e os conselhos existentes. Então, é quase como um controle anterior ao poder correicional dos tribunais, o que o CNJ exerce via a função regulamentadora, a função normativa. E nós, assim, chegamos os ODS da Agenda 2030. Por quê? Dentro das políticas traçadas, e cada presidente dá um tom diferente quando assume a presidência do CNJ, o ministro Dias Toffoli foi pioneiro no mundo ao abraçar a Agenda 2030 da ONU, que tem por escopo o desenvolvimento sustentável, que vai ser bem esmiuçado pela doutora Gabriela logo mais, mas que significa nada mais, nada menos do que um plano de ação para as pessoas, para o planeta, né, para as pessoas, visando a prosperidade, a paz universal e a liberdade de todos e todas. E o plano de ação tem 17 objetivos que estão aí elencados, desdobrados em 169 metas, né, que eu não vou passar por elas agora. O 16 é o que nos toca ao Poder Judiciário de imediato, que trata da paz, justiça e instituições eficazes. E a ONU, nessa parceria que o CNJ adentrou lá na gestão do ministro Toffoli, não é uma parceria meramente formal. É uma parceria, de fato, o CNJ aporta recursos para que
a Agenda 2030 da ONU também seja levada a países da África, a países que não têm a mesma facilidade que nós, né, para trabalhar essas temáticas. Então, a atuação do CNJ nesse aspecto é de investidor, como vocês podem olhar ali, é um parceiro financiador, portanto, da Agenda 2030. Ele aporta recursos com periodicidade para implementar esse acordo que desenvolveu com a ONU. E também, além disso, a ONU monitora a implementação de todos os parceiros, né? Então, ali nós temos parceiros pelo mundo e o Brasil, via CNJ, trabalha aquelas questões ali: erradicação da pobreza, paz, redução das desigualdades, trabalho decente e via CNJ. E a ONU faz a monitoração dessa implantação, para ver se efetivamente o parceiro está cumprindo com aquilo que deveria. Passou. Aí voltei mais agora. Aí, nós tivemos, ainda na gestão do ministro Toffoli, a implantação da Estratégia Nacional do Poder Judiciário de 2001 a 2026. É um plano, então, de ação bem ambicioso, que, uma vez que nós já tínhamos aderido aos ODS da Agenda 2030, o CNJ fez um trabalho de vincular todos os macrodesafios que o Poder Judiciário teria para esse período de 2021 a 2026 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, isso está no nosso mapa estratégico para todo o Poder Judiciário até 2026, mapa esse que serve de inspiração para os que os tribunais desenvolveram a partir de então. E todos os macrodesafios, então, da nossa estratégia estão vinculados a objetivos relevantes. E assim eu começo ali, em relação à sociedade. Nós temos ali macros desafios de agilidade, produtividade da prestação jurisdicional, prevenção de litígios, também na sustentabilidade, que a doutora Gabriela vai falar, muitos ODS vinculados, como vocês podem ver ali, e o macro desafio aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal, da gestão administrativa, enfim. Todos eles estão vinculados ao ODS. Então, quando nós vamos trabalhar um macro desafio desses, nós, que eu quero dizer, gestores nos nossos tribunais, nós temos que nos espelhar inicialmente na estratégia nacional para saber que ODS nós temos que desenvolver dentro de cada um dos macro desafios. Os ODS são implementados, eu costumo dizer, numa dimensão tripartite, né? Então, nós decidimos, né, e temos que levar os ODS para dentro das nossas decisões. Nós, como gestores, temos que implementar práticas nos nossos quadros que demonstrem que aquele ODS também está sendo introjetado no nosso dia a dia. E na nossa relação com a sociedade civil, nós também temos que trabalhar esses ODS. Para essa implementação tripartite, eu trouxe 2 exemplos aqui. Um, claro, que me é muito caro, não preciso dizer, a igualdade de gênero, né, que já deve ter sido falado aqui pela Patrícia Maeda, por outras pessoas que me antecederam. Mas é que, para vocês terem uma ideia de como um gestor, quando ele vai trabalhar um ODS, ele tem que ter essa visão, que os juízes têm que conhecer a temática para aplicar nas suas sentenças. Então, o exemplo que eu trago é da minha área, da Justiça Federal. Nós temos que ter início de prova documental para poder aposentar uma mulher no meio rural. O que acontece é que a mulher no meio rural, ela primeiro trabalha como criança, filha de uma pessoa que possui notas em seu nome, de produtor rural. Depois ela evolui, na vida adulta ela casa e as notas passam a sair no nome do marido. E quando ela fica viúva, passam a sair no nome do filho. Então, quando ela vai se aposentar, ela não tem uma nota de produtor no seu nome. Então, esse é um exemplo que eu trago para vocês pensarem na dimensão do ODS da igualdade de gênero, a injustiça que seria nós aplicarmos a lei pura e simples que diz lá do INSS que tem que haver início de prova documental. Então não precisa, não. Mas nós temos que ter um olhar do que seria essa prova documental. Se para o marido vai ser a nota de produtor, o talão de produtor, para a mulher, eu vou pegar um histórico escolar de 20 anos atrás que diz que ela é rural, que ela trabalha na roça, né, assim que ela se qualifica na escola do filho, e esse documento ele tem que ter valor diante do ODS da igualdade de gênero. Então, o nosso olhar como julgadores. Na política da gestão administrativa,
vocês sabem, nós temos trabalhado a questão da participação de mulheres, né, nos espaços de poder. Então, no âmbito da gestão, nós temos que tratar de todas as resoluções do CNJ para ter paridade nas bancas de concurso, para ter paridade nas convocações de juízes e juízas nas funções primordiais de assessoramento de corregedoria, de presidência, de vice-presidência, nas mesas de eventos jurídicos. Então, nós temos que trazer o ODS da igualdade de gênero também para as nossas práticas no dia a dia no tribunal. Exigir, então, a implementação das resoluções do CNJ também faz parte desse olhar sobre a igualdade de gênero. E, por último, nós temos um compromisso com a sociedade. E nós temos também uma resolução do CNJ que determina a contratação de vítimas de violência doméstica para serviços contínuos e nas licitações. É óbvio que isso, a partir da resolução, tem que ser implementado aos poucos. A licitação em andamento, nós não vamos exigir que se adeque a isso, mas as licitações novas surgidas a partir da aprovação da resolução tem que observar, porque é como nós podemos fazer um nosso trabalho com reflexo na sociedade pela igualdade de gênero das mulheres que são vítimas de violência doméstica ou que se encontram em situação de vulnerabilidade, né? Então, aqui eu gostaria de mencionar que eu fiquei muito feliz que eu vi, Gabriela, que no final de 2023 o TST já teve uma licitação, pelo menos a que eu encontrei, na área de prestação de serviços de comunicação social, prevendo a destinação de 5% das vagas para mulheres vítimas de violência física, moral, patrimonial, sexual, em razão de gênero, no contexto doméstico familiar, né? Então, isso é um atendimento da Resolução 497 de 2023, e eu tenho muita expectativa que este seja um exemplo seguido por todos os tribunais. Não estou falando só da Justiça do Trabalho, mas voltei para a jurisdição agora e já estou incomodando a presidência do meu tribunal para que essas coisas sejam observadas. É um dever de todos nós, então, nessa dimensão tripartite, dar andamento a esse escopo. Claro, eu trago aqui o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, apenas para lembrá-los que nós temos que abastecer esse banco de dados que já foi lançado no final do ano passado. Eu não posso perder essa oportunidade. A Patrícia Maeda já deve ter falado para você sobre isso, mas aqui está o QR Code. Então, cada gestor no seu tribunal tem que fazer esse trabalho de determinar quem vai ser a pessoa encarregada. É uma senha para cada tribunal, e todos os juízes vão mandar sentenças para esse lugar. Esta pessoa fica responsável por dar a senha, ou como o tribunal imaginar, se a senha vai ser aberta para todos os juízes, ou se os juízes vão mandar para lá e a pessoa vai alimentar o banco de dados, mas esse banco tem que ser alimentado. Nós temos um compromisso internacional de mostrar ao mundo que nós estamos julgando com perspectiva de gênero, porque o Brasil está sendo condenado sistematicamente na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos outras condenações vindo na sequência aí, já sabemos, estão sendo monitoradas, mas então aqui é só um apelo. Aqui, como eu mencionei, a participação feminina no Poder Judiciário, que é o outro viés, né? E as ações afirmativas de gênero, que também mencionei. Estou correndo um pouco porque me comprometi com a administração aqui, que eu iria acelerar para não usar os 50 minutos. E eu trago um segundo exemplo, muito rapidamente, sobre a ação contra a mudança global do clima, que também é algo que diz respeito a todos nós, no nosso olhar como julgadores. Na Justiça Estadual e na Justiça Federal, por exemplo, nós temos que seguir a Resolução 433 do CNJ, que determina que o reconhecimento de imagens de satélite e sensoriamento remoto são um meio de prova. Nós tínhamos dúvida, até um determinado tempo, se isso podia ou não. Hoje, o CNJ veio e disse, isto é um meio de prova. Vocês podem aplicar a imagem de satélite, mostrando uma área como ela era antes e como ela ficou degradada depois, e isso é prova que tem que ser aceita. No âmbito da gestão administrativa, a Resolução 400 determina que todas as unidades judiciárias têm que adotar um plano de compensação ambiental. Talvez a Gabriela vá falar sobre isso também, com a redução dos gases de efeito estufa, mas é o que o gestor tem que se preocupar. Nós temos vários tribunais já muito adiantados nessa temática. O TRF4 já está numa fase de desenvolver um protótipo, e esse protótipo já foi levado para vários outros tribunais que pediram compartilhamento, é gratuito. Então, quem quiser, bata lá na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que a Justiça Federal
federal está fazendo, está medindo os gases de efeito estufa do nosso dia a dia, do nosso trabalho, para saber onde a maior concentração está, e, no nosso caso lá, está exatamente nas pessoas que licitam conosco, né? Então, nós já estamos partindo para a terceira fase, que é aquela que está ali, nosso relacionamento com a sociedade, é exigindo nas licitações que os fornecedores também tenham esses compromissos de redução das emissões dos gases de efeito estufa. O CNJ trabalha várias políticas que passam pela questão centralizada dos direitos humanos, e dali dentro está a política da inovação. Então, foi aqui que chegamos, né, e eu passando rapidamente para poder entrar no meu tema. Gestão da inovação veio na Resolução 395, e com ênfase na proteção dos direitos e garantias fundamentais. Então, tudo que a gente vai fazer em termos de inovação no Poder Judiciário não é inovar por inovar, é inovar para melhorar a situação do jurisdicionado, para melhorar a situação do cidadão que vem ao nosso prédio, saber informações, litigar, buscar auxílio, atendimento, e a centralidade tem que estar no ser humano. E eu inicio a minha fala sobre a inovação em cima de 3 perguntas, e eu vou responder ao longo da exposição. A primeira delas é se nós podemos escolher simplesmente não inovar, né? Porque eu sei que há muitos tribunais em que existe uma resistência, achando que isso é uma moda, que isso é passageiro, que isso não veio para ficar, e eu vou tentar responder. E a segunda pergunta é como o Poder Judiciário brasileiro vê a inovação. E a terceira é como o tribunal pode acentuar sua participação na jornada da inovação. Então, iniciando pela primeira. Desde 2015, o Brasil possui a inovação como matéria na Constituição. A Constituição teve uma emenda constitucional que trouxe a inovação para dentro da Constituição Federal. Naquele ano, o termo inovação passou a constar expressamente em diversos dispositivos. Nos artigos 218 e 219, a inovação é compreendida como algo a ser formado, a ser fortalecido, tanto nos entes públicos quanto nos entes privados. Então, não é só para a iniciativa privada, é para o setor público. Aí nos incluímos, né? É um chamado para que todos devamos agir num pensar inovador para viabilizar desenvolvimento cultural, socioeconômico, bem-estar da população e autonomia tecnológica no país. Na Constituição, nós temos artigos 23, 24, 167, 200, 213, os 218 e 219, todos eles falam da inovação. Falam da inovação na área da educação, inovação na área da saúde. Então, a inovação ela perpassa por diversos dispositivos constitucionais. Mas não bastasse isso, desde antes, em 2004, já havia uma lei federal, a Lei 10.973, que estabelecia o dever da inovação no setor público. A inovação, segundo aquela lei, é a introdução de novidade ou de aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços, processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades a produtos, serviços ou processos. A inovação, portanto, ela já está legalmente consolidada no país, né? A iniciativa privada já fazia isso há muito tempo, o setor público passou a se dedicar a isso. Eu preciso dizer que a inovação não é um método, né? A inovação ela é movida por princípios, que nós veremos mais adiante, e os métodos da inovação eles vão variar da mesma forma que variam os métodos para a gestão de pessoas, que hoje são diferentes do que se fazia há 30 anos, né? Da gestão de orçamento, que também são diferentes do que a gente já teve, da gestão de contratos, tudo isso é gestão. E a gestão de inovação não é diferente, né? Os métodos vão variar conforme o tempo, mas a inovação ela vai ficando, ela vai se modificando na instituição, e, portanto, não há possibilidade hoje, respondendo à primeira pergunta, do tribunal não inovar. A inovação ela é uma realidade, e o Poder Judiciário, ao editar a resolução lá pelo CNJ, disse que essa é uma política permanente e duradoura. Bom, respondendo à segunda pergunta, o Poder Judiciário brasileiro já internalizou a inovação? Bom, estamos em processo de internalização. Alguns tribunais muito mais avançados que outros, porque já faziam
já tinham um laboratório de inovação antes mesmo da resolução existir, outros que passaram a ter nesses últimos 2 anos, e nós estamos numa fase acompanhando, o CNJ monitora os tribunais para saber o que está sendo feito. E o Poder Judiciário, quando instituiu a resolução, disse para os tribunais que nós precisaríamos ter espaços para os nossos laboratórios de inovação. Quer dizer que a gente só pode inovar dentro do laboratório? Não. A gente tem inovação na presidência, na corregedoria, mas, normalmente, quando isso acontece, é uma imposição de cima para baixo. Quando nós vamos para um laboratório de inovação, juízes, desembargadores, servidores, nós temos vários casos em que nós temos trazido as instituições parceiras, OAB, Defensoria Pública, né? Nós sentamos de igual para igual, todos têm o mesmo direito de dar opinião sobre aquele problema, e as soluções são construídas em cima de um consenso mais legítimo, mais democrático, mais horizontal, mais humano, e, portanto, mais fácil de assimilar. Então, o recado que eu posso dar aos gestores, depois desses 2 anos trabalhando com a temática, é: tudo aquilo que nasce dentro do laboratório de inovação é mais aceito pelas pessoas, pelos terceirizados, pelos estagiários, pelos servidores, e é implementado com mais naturalidade. Por isso, a importância de ter um espaço lúdico, um espaço em que as pessoas possam ali sentar de igual para igual para discutir inovação. Nós queremos opiniões plurais. E eu gostaria de lembrá-los que, em 2021, nos princípios da gestão participativa e democrática, o CNJ também disse que nós precisamos passar a trabalhar em rede, nós precisamos passar a trabalhar ouvindo as opiniões mais plurais possíveis. E, para isso, nós temos formas de fazer isso. Nós temos grupos de trabalho, nós temos ferramentas como audiências públicas, nós temos também consultas públicas, tudo isso para saber a opinião das pessoas a respeito do trabalho. Quando tem que ser editada uma resolução, não adianta querer implantar na marra de cima para baixo. Vai chegar o AB e vai dizer: nós não fomos ouvidos, né? Vai chegar o Ministério Público, nós também não fomos ouvidos. Então, a forma participativa, por essa resolução 221, ela veio também para ficar. Então, nós temos que começar a nos abrir mais para ouvir a opinião da sociedade, dos nossos parceiros institucionais, mas do nosso público interno também. Os servidores estão fazendo um trabalho belíssimo dentro dos laboratórios de inovação. A integração, portanto, entre a inovação e os ODS da Agenda 2030 surgem dentro da resolução que criou a política da inovação, o que eu chamo de cultura da inovação, que é o mais difícil, é a gente mudar a cultura interna para entender que nós podemos trabalhar de uma forma diferente, mais lúdica, mais criativa, mais democrática e mais participativa, né? Então, já respondendo à segunda pergunta, podemos constatar que o Poder Judiciário já compreendeu que, efetivamente, vai cumprir o seu mistério de um modo efetivo quando as suas ações contribuírem para a efetivação daqueles objetivos que estão lá previstos nos ODS da Agenda 2030. A inovação ela é, portanto, uma ferramenta que vai unir, vai dar possibilidade para acelerar o crescimento, acelerar o desenvolvimento interno, usando metodologias que são diferentes, né, que são mais lúdicas, dentro de um laboratório de inovação, que é um espaço concebido para isso. E eu gostaria de reiterar que seria um olhar muito redutor pensar que inovação é simplesmente tratar de sistemas de TI. Nós, quando usamos um sistema, aprimoramos, usamos, aplicativos, nós estamos efetivamente inovando, mas a inovação ela é muito mais do que isso. Inovação, como vou dar exemplos mais adiante, é mudança de cultura, de como a gente trabalha. É de como nós fazemos as nossas rotinas internas na vara, no setor administrativo, na corregedoria, na presidência. Isto é pensar de forma inovadora, né? Não é tornar eletrônica práticas antigas já existentes, né? Como nós vimos logo no início do processo eletrônico, simplesmente transpuseram em determinados lugares o processo físico para dentro do processo eletrônico. Então, certifica isso, certifica... Mas como certifica? Já está lançado o evento? Não tem que certificar. Então, assim, houve uma quebra de paradigma ali. E nós, na cultura da inovação, temos que fazer isso, romper com aqueles estereótipos de trabalho que nós já tínhamos, antigos, para poder pensar de uma forma diferente. A terceira pergunta eu vou responder mais adiante. Vou falar primeiro dos princípios da inovação,
que estão aí elencados. Vieram todos eles especificados na resolução que eu mencionei. Então, a cultura da inovação, a partir da adoção desses valores que são voltados para ter a pessoa na centralidade, é como nós prestaremos o serviço para que aquele cidadão se sinta melhor dentro da justiça. E eu vou dar exemplos para vocês mais adiante, simplificando mandados de intimação, simplificando o nosso visual para que as pessoas que cheguem no prédio saibam aonde elas têm que se dirigir, sem precisar ficar perguntando. A gente cansava de ver pessoas perdidas dentro do prédio, sem saber para onde se dirigir. Nas mínimas coisas, nós temos que pensar no cidadão, é a centralidade do cidadão. O desenvolvimento sustentável, que a Gabriela vai abordar daqui a pouquinho, que diz respeito ao meio ambiente saudável e equilibrado no trabalho. O foco no usuário, que eu mencionei, a concepção do usuário no eixo central da gestão. E a participação, que também já mencionei, convidando pessoas que fazem parte do mesmo problema para sentar junto conosco e decidir como fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha área federal. Nós estávamos com um problema de atraso nos benefícios previdenciários de auxílio-doença, e que estavam levando muito tempo para ser analisados, e começamos a pensar uma forma de em vez da gente buscar, pedir para o INSS para mandar o prontuário da pessoa, a gente conseguir entrar lá dentro do INSS, via eletrônica, e pegar o prontuário e trazer. Bom, implementada essa fase, vocês não imaginam a revolução que aconteceu na Justiça, porque começou a automatizar o processo de uma forma que hoje a pessoa entra e já tem uma macro lá que o advogado preenche, dizendo qual a doença e qual a especialidade que ele precisa. Aí já se busca o prontuário automaticamente pelo robô lá no INSS. Vem o prontuário, esse processo já vai para a perícia, tudo eletrônico, não veio para o juiz ainda. Lá já tem a especialidade, a própria agenda eletrônica já vê na especialidade do médico qual é a próxima data vaga, marca a perícia, ele comparece na perícia, o médico diz é capaz ou não é capaz, faz isso num laudo eletrônico que também tem uma parte, que são os metadados, que eu estou falando, essa macro. Os metadados já automaticamente dizem se ele é incapaz ou não, e aquilo, então, volta para dizendo que ele tem incapacidade, o INSS já é intimado para dizer se concorda, ele diz eu concordo, a parte intimada concorda, o sistema gera um acordo, um laudo de acordo, um termo de acordo, e, pela primeira vez, o processo chega para o juiz em 2 meses para dar a sentença. Então, isso levava 1 ano e meio. Isso é pensar de forma inovadora. Isso é, claro, dessa vez aqui, do exemplo que eu estou dando dentro de um sistema, mas eu vou passar outros exemplos aqui, inúmeros exemplos, de que não se usou o sistema, mas o agir inovador mudou a cultura do local. Então, basicamente, esses os princípios. Nós, então, percebendo a necessidade de mapear todos os projetos que estavam em andamento, porque nós nos demos conta que vários tribunais estavam desenvolvendo nos seus laboratórios projetos para o mesmo problema. Então, isso é uma forma de trabalhar irracional, não é lógico. Então, nós sentimos a necessidade de um repositório em que congregasse todos esses projetos, que a gente soubesse quais são os laboratórios já implantados, quem são essas pessoas. Que eu quiser falar com o laboratório para pedir uma ajuda, para pedir um projeto, para pedir que partilhe comigo aquilo que foi desenvolvido, eu precisava saber. Então, nós criamos a rede de inovação do Poder Judiciário, a Renova Jude, que está aí nesse QR Code, vocês conseguem entrar. Ela é acessível ao público externo, via login, via normal, e para nós, com login e senha, nós abrimos outras funcionalidades dentro do sistema, nós podemos verificar cursos, temos repositórios de artigos publicados por pessoas que trabalham com inovação, eventos jurídicos ligados à inovação, todos os laboratórios mapeados. Então, é uma riqueza muito grande de tudo que nós possuímos hoje dentro do Poder Judiciário, está aí dentro da Renova Jude. É um canal de conexão permanente, tem saído projetos belíssimos em parceria, depois que os projetos foram para a rede. Não consegui, aqui. Hoje, nós temos a Renova Jude com 111 laboratórios de inovação em todo o Poder Judiciário. As cores mais escuras são os locais onde nós temos maior concentração de projetos, ou projetos em andamento, ou projetos ainda sendo executados. 460 iniciativas compartilhadas nesses 2 anos. E realizamos 3 encontros nacionais pelo CNJ, os chamados Fast Labs, que foram de uma riqueza ímpar, assim, por
colocar as pessoas em contato. Nós fizemos estandes em que cada tribunal trouxe a sua prática, aí o outro tribunal disse, eu preciso disso, como é que eu faço para entrar em contato? Eu também estou com esse problema. Então, é uma forma muito mais lógica, mais democrática de trabalhar. E eu vibro dessa forma porque eu vi esse processo acontecer e eu sei que as realidades foram transformadas a partir desse compartilhamento. O que esses laboratórios identificaram trabalhando? Barreiras de acesso à justiça, que vão desde a questão da linguagem, mas também passam pelas questões das deficiências visuais, auditivas, motoras, que precisam ser contornadas. Então, quando nós acessamos o processo eletrônico, nós temos que pensar vários advogados, servidores, juízes que têm deficiência visual. Então, nós temos que ter ferramentas dentro dos processos eletrônicos para auxiliar essas pessoas. Né? Acesso remoto ou presencial nas unidades, tudo que surgiu na pandemia, que veio para ficar. Nós temos tradução de atos processuais para idiomas dos povos originários. Nós temos na Justiça do Trabalho vários projetos de fôlego com absoluto sucesso, e eu aqui vou destacar, me perdoem que eu gostaria de trazer um exemplo de cada um de vocês, mas assim, eu trouxe alguns diferentes assim, para vocês terem uma ideia do que está sendo feito, e eu inicio pelo projeto do TRT 6 de Pernambuco, o projeto Lia na Trilha, Comunicação no Processo Digital, mais simples, prático, lúdico e acessível ao usuário, que visa melhorar a consulta processual aos usuários finais da Justiça do Trabalho, de modo que eles compreendam o andamento processual. E tem áudio, ele tem uma linguagem facilitada, ele não necessita de um operador. Então, é um projeto muito interessante. Do TRT 16 do Maranhão, eu trago, quer saber como faz? Acesse a Carta de Serviços Inclusiva. A TRT 16 idealizou, durante a trilha de acessibilidade do Inova Lab, diversas unidades com o objetivo de facilitar a ampliação da comunicação com o público interno e externo, dando especial atenção também a pessoas com deficiência. O balcão visual do TRT 15, de Campinas, que tem como objetivo promover o serviço de atendimento em língua brasileira de sinais, por um servidor que é capacitado na língua e que esclarece dúvidas, que fornece informações ágeis para pessoas surdas ou surdas mudas, de forma ágil e de modo online. Também iniciativas de atermação e atendimento, com assistentes virtuais que proliferaram na pandemia, né, e vieram para dizer, olha, precisamos mesmo, né, colocar essas facilidades. Em matéria de violência doméstica, hoje uma mulher pode ligar na madrugada para determinados tribunais e vai passando de setor para setor até saber o que ela quer, e ela cai num plantão lá de alguém que vá responder o que ela precisa saber. Então, os assistentes virtuais são importantes, e aqui eu trago o Raíra, do TRT 14, Rondônia e Acre. É um chatbot com perguntas definidas sobre consulta processual, contatos de unidades do TRT e outros serviços. E o IECOM, que é o Índice de Expectativa de Conciliação do TRT 5, em que a inteligência artificial é utilizada para identificar os processos com mais chance de conciliação. Um projeto sobre seleção de processos para conciliação também existe no TRT 18. Temos iniciativas para otimizar consultas sobre disponibilidade de bens e endereços de pessoas, um projeto fruto de parceria entre o TRT 12 e o TRT 2, vejam só, 2 tribunais trabalhando pelo mesmo objetivo, e quando isso ficar pronto, não vai ser interessante para todos os demais. Então, é interessantíssimo esse projeto, que veio também no bojo das startups aqui do CSJT. Aplicativos que estão sendo desenvolvidos para facilitar a vida dos oficiais de justiça na organização e no cumprimento de mandados, que é do TRT 24, oficiais mediadores. E também um projeto do TRT 15, que trouxe um perfil bem específico, Juris Mentor, que pretende fornecer suporte institucional para a dificuldade do magistrado ou da magistrada na condução de ações de alta complexidade e grande impacto social, sejam coletivas ou individuais, envolvendo trabalho infantil, escravo, não discriminatório, meio ambiente de trabalho seguro, formando uma rede de mentorado em aplicativo. Eu achei interessantíssimo. E, de outro lado, a concretização das balizas de proteção de dados, que também foi objeto de iniciativa do projeto LGPD, Máscara de Privacidade, o TRT1, que propõe uma forma de automatizar a proteção de dados sensíveis. Todos os tribunais são atrás desse projeto. Então, nós estamos acompanhando, porque nós temos também dificuldade, todos os tribunais estão com comissões para tratar essa questão, e o TRT1 está com um projeto que parece que vai atender a essas expectativas. A plataforma Renova Ajude contempla protótipos, contempla projetos em execução e práticas já consolidadas. Visitem a plataforma, porque muita coisa boa está lá.
nos exemplos que eu mencionei, cada TRT elegeu o seu problema, que pode ser desde um problema simples, com um outro olhar para a resolução, a um problema complexo, que precisa efetivamente, né, de um trabalho como esse que eu estou dizendo, num laboratório, com visão plurima. E na plataforma nós temos projetos de simplificação e acesso à termação, transparência nas pautas de audiência, pauta inteligente, simplificação do formulário de depósito judicial, simplificação da comunicação do resultado da sentença mediante o uso de inteligência artificial. No TRT1, a gestão do acervo qualificada com o projeto e-garimpo. Enfim, são exemplos de iniciativas desenvolvidas que mostram o potencial das ações inovadoras. E não vou falar da Meta 9, porque já estou passando do meu tempo, mas vou responder a terceira pergunta. A terceira pergunta, que é como o tribunal pode fazer para acentuar a sua jornada da inovação. Então, durante o acompanhamento que nós fizemos de 2022 e 2023, nós vimos com mais clareza que existe ao menos existem três pilares fundamentais para que já vou passar para esse ponto, para que o tribunal consiga investir e aprimorar a sua cultura da inovação. O primeiro deles é formação e inovação. Nós temos que formar pessoas, temos que ter cursos, capacitações, para que os nossos laboratoristas consigam trabalhar adequadamente com as ferramentas que são essenciais para a inovação. O segundo é um notório engajamento da alta administração. Não adianta se a alta administração não puser naquele laboratório interesse. O que nós podemos fazer? Nós estamos com um problema de alta complexidade. O que nós podemos fazer a respeito disso aqui? E colocar pessoas para trabalhar, capacitar, achar um espaço no prédio para fazer o laboratório, não vai acontecer inovação. Então, o engajamento da alta administração, os tribunais que estão na vanguarda hoje da inovação, os seus gestores se engajaram profundamente na inovação. E o terceiro é os tribunais se integrarem seus laboratórios na rede que eu mencionei, porque o Renova Ajude permite hoje compartilhamento de cursos, né? Então, muitos cursos são online, abrir vagas para outros tribunais, aproximar as pessoas. Aí surge a possibilidade de desenvolvimento de projetos conjuntos. Então, na minha visão, são as questões importantes e respondendo àquela pergunta, o engajamento efetivo na pauta é essencial, e eu entendo que os tribunais vão se destacar na inovação quando eles conseguirem entender que essa cultura permanente necessita de constante aprimoramento e investimento, tanto pessoal quanto de aporte financeiro. A grande reclamação, as pessoas do laboratório não são só do laboratório, aí o gestor reclama quando a pessoa sai para ir para o laboratório, porque aquilo não está trabalhando na unidade, mas está trabalhando no laboratório. Então, temos que mudar essa visão, essa cultura. Se está trabalhando para a instituição, é um trabalho como se estivesse dentro da unidade, dentro da vara, né? Então, nós precisamos trabalhar para que as pessoas se sintam, enfim, liberadas para poder fazer o trabalho dentro do laboratório, né? Eu entendo que a rede precisa ainda de aprimoramentos, né? Nós temos projetos de TREs, por exemplo, 8 TREs desenvolvendo um único projeto, né? Então, vocês que têm com o CSJT uma forma de trabalhar parecida também, como nós, a Justiça Federal, tem uma probabilidade enorme de conseguir desenvolver projetos em parceria, né? Eu acho que, então, esse é o caminho. Eu trago notícias ainda para finalizar sobre redes locais nos estados que já foram formadas. A primeira delas, a Rede Mineira de Laboratórios, e a nossa, lá do Rio Grande do Sul, que congrega tanto a Secretaria de Estado, quanto os 5 tribunais do Rio Grande do Sul, mais a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, mais a Procuradoria. Então, são vários órgãos na rede de inovação. O tribunal firmou um compromisso de atuação em rede de colaboração e compartilhamento, isso está rendendo frutos. E na cidade de João Pessoa, por impulso do SEBRAE, foi criado o Farol Digital, um hub de inovação em João Pessoa, com a participação efetiva do TRT13. Eu tinha curiosidade de saber mais até, não sei se tem alguém aqui do TRT13 sobre essa medida, mas é uma experiência que estou acompanhando. Em Minas Gerais, nós temos ainda uma outra iniciativa, a Justiça Federal tem um laboratório, a Estadual tem outra, os 2 laboratórios se uniram e criaram uma unidade
uma numa comarca e o outro numa sede da Justiça Federal, e o espaço é único para a Justiça Estadual e Federal. Então, assim, é a forma de trabalhar, compartilhando espaço, compartilhando pessoas, né? Vou falar rapidamente sobre os pontos de inclusão digital que vieram a partir do programa Justiça 4.0. Hoje, quem cuida dessa temática é o colega Giovanni Olson, ainda que segue no Conselho Nacional de Justiça, né, colega de vocês, e objeto inicialmente da Recomendação 130 de 2022. E eu teria muito para falar. O ponto de inclusão digital, ele tem níveis diferentes. Se só tem 2 órgãos que utilizam o mesmo espaço, é nível tal. Se são 3 órgãos, é outro nível. Nível 1, nível 2, nível 3, vai assim até envolver MP, envolver Defensoria Pública, né? Então, lugares que não existe justiça, não existe nada do Poder Judiciário. E eu vou passar para vocês ali um link na sequência de um tribunal, o Tribunal do Pará, que tem cidades a 1.000 quilômetros de distância de qualquer centro de justiça. Então, uma pessoa para registrar, para ingressar com uma ação de investigação de paternidade, de alimentos, ela tem que andar 900 e não sei quantos quilômetros para poder fazer uso da justiça. Então, nós estamos levando o ponto de inclusão digital para a farmácia, para a padaria, né, é um computador que todos os judiciários que fizeram aquele pacto naquele momento, né, nesse caso aqui, o TJ do Pará está fazendo sozinho na maioria dos lugares, mas nós temos vários outros lugares em que a Justiça Trabalhista, junto com a federal e junto com a estadual, compartilham o mesmo computador, cada um coloca lá o seu sistema e a notificação das pessoas, a pessoa vai lá na farmácia, que é o único ponto que tem internet naquela localidade, e consegue dali utilizar os serviços do Poder Judiciário. Nós não podemos pensar só em localidades, nós temos que pensar em cidades com periferias, com pessoas muito isoladas nas periferias, que também não conseguem pegar um ônibus para ir a um lugar de atendimento, então tem que procurar naquele bairro lá uma padaria, né, uma farmácia, para poder fazer o serviço. E então, eu tenho um vídeo que eu passaria, mas não vai dar pelo adiantado da hora, e acessando esse QR Code, vocês conseguem ver um vídeo de 3 minutos. É emocionante ver as pessoas no Pará percorrendo 900 quilômetros de barco, de carro, de moto, até chegar na localidade em que moram aquelas pessoas que não têm nenhum acesso do judiciário. Linguagem simples, né, é um outro tema que o ministro Barroso elegeu como prioritário na agenda dele. Todos nós temos que fazer o nosso trabalho interno de linguagem simples. Ele ontem, ainda na abertura do ano no CNJ, falava que ele não admite mais saudações longas, que ele não admite mais palavras que as pessoas não entendam, e nós temos que trabalhar internamente. Há muito projeto na plataforma, eu digo a vocês que visitem a plataforma, nós não temos como passar por todos os projetos agora, até teria elencado, mas eu chamo a atenção de 2 aqui: o projeto Simplificar do TJ Goiás, que transforma sentenças judiciais em resumos ilustrados, que são enviados por aplicativo de mensagem para partes e advogados. Vejam que maravilha. O projeto Expedição 4.0 TJDFT, que revisou o layout dos mandados judiciais e abrange tanto o aperfeiçoamento do design dos documentos quanto a simplificação da linguagem. É maravilhoso. Depois nós teríamos ainda que falar sobre povos indígenas, mas eu não vou poder me deter, porque já avancei mais no horário que eu queria, e eu só digo a vocês que todos esses documentos foram traduzidos para linguagens dos povos primitivos, tradução da Constituição Federal, tradução de cartazes sobre audiências de custódia, tradução da Lei Maria da Penha, tradução de cartilhas eleitorais, tradução e entrega de mandados judiciais por agentes de saúde em terras indígenas, coisas maravilhosas, emocionantes, e um posto avançado em Vaimiri e Atuari, criado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, no projeto Justiça Cidadão, que instalou lá um documento, um serviço de documentação e identificação de atendimento virtual do Poder Judiciário dentro da terra indígena. Então, o Poder Judiciário está hoje atendendo dentro da terra indígena por esse assistente virtual e em opção àquela itinerância que ocorre só de tempos em tempos hoje. Então, permanentemente lá está um posto. Eu não vou falar na questão do assédio, é claro que eu gostaria muito, mas trago aqui só porque um aplicativo foi desenvolvido, Gabriela, que foi apresentado já no nosso evento ano passado, com um jogo
que serve para capacitar pessoas em matéria de assédio e discriminação. Ela é da Justiça Militar, do Superior Tribunal Militar, e eles já estão cedendo para todos os tribunais interessados. Vários tribunais já estão usando nas suas capacitações. O jogo vai sendo feito por perguntas, a pessoa vai dizendo o que ela faria naquelas situações, e as situações que estão lá dentro são todas tiradas de casos concretos que passaram pela Justiça Militar lá em matéria de assédio. Então, é interessantíssimo. Eu corri, assim, mas eu chego ao fim assim, só dizendo da minha alegria de estar aqui. Entendo que nós temos muito que avançar nessa área, mas eu vi a revolução que aconteceu no Poder Judiciário nesses últimos 2 anos. Eu tenho certeza que a inovação está consolidada e, claro, cabe aos gestores agora dar sequência. Eu sei que nós estamos aqui com vários gestores, alguns assumindo, outros que estão para assumir em breve. A inovação é uma temática muito importante e que só traz benefícios para o Poder Judiciário, né? Melhora a nossa imagem perante a sociedade também. Eu agradeço, presidente, a oportunidade de estar aqui e fico à disposição. Gostaria de parabenizar a desembargadora Salise pelas excelentes colocações que foi posta. E durante o momento da fala de Vossa Excelência, me veio à mente aqui 2 situações. Quando a senhora falou na questão da flexibilidade ao analisar as provas e também na questão do diálogo entre o magistrado e aquele que busca a tutela jurisdicional. E eu me lembro muito bem de uma passagem que ocorreu comigo, enquanto juiz de 1º grau, lá na região do Cariri, interior do Ceará, a aproximadamente 550 quilômetros de Fortaleza. E eu estava indagando a testemunha, né, e falando, ele era um trabalhador rural, e eu indagando a ele sobre a questão da quantidade de animais que tinha na localidade, e ele afirmava para mim, olha, animais, lá tinham 6. Aí, tudo bem, 6 animais, fiz a anotação e tal. Eu disse, mas me diga uma coisa, e durante o tempo que o senhor cuidava, nesse horário todo, 6 animais apenas? Ele disse, porque, na verdade, tinha as cabeças de gado que somavam mais de 500. Aí eu disse, não, mas o senhor acabou de me dizer que eram 6 animais, e agora mais de 500 cabeças de gado? E eu disse, bom, e não entendi a diferença. Animais, cabeça de gado, animais, para mim, estavam abrangendo tudo. Ele disse, não, porque lá tem 2 animais machos e 4 animais fêmeas. Animais, na referência, no linguajar dele, eram os cavalos. Foi essa a minha reação também. Quer dizer, há essa distinção, há essa questão da terminologia que é aplicada, né, no campo, no mundo rural, e aí reflete quando, na realização de uma audiência, que se requer o reconhecimento do seu trabalho rural. E outra colocação que faço aqui, que eu me lembrei, que o ano próximo passado, lá no TRT da 7ª região, onde eu estou como corregedor, nós começamos a ter uma preocupação. Por quê? Porque sabemos que a legislação abrange a tramitação prioritária das ações que envolvem idosos. E como é que nós fazemos isso na prática? Como é que a gente acompanha? Como é que nós temos conhecimento de quais as ações ou quantas as ações tramitam em uma vara, tramitam no gabinete do desembargador? Nós temos lá a marcação, tramitação prioritária, mas é a identificação delas. E aí nós desenvolvemos um painel que possibilita que você identifique a quantidade de ações em que eu tenho em um dos polos da reclamação um idoso e qual a necessidade que ela precisa para que seja movimentado processualmente. Isso tem dado um resultado fantástico. Tive, inclusive, a oportunidade, no ano passado, de apresentar esse painel aqui no Colé Precó e da última correção que fizemos, realmente nós percebemos, né, o andamento
prioritário que aquelas ações obtiveram, né? Bom, parabéns, desembargadora, pela excelente palestra. Realmente, o novo, o inovar, às vezes assusta. Às vezes a gente encontra resistências, mas nós temos que ter a conscientização de que é necessário, é fundamental, para que nós possamos atender de uma forma célere, de uma forma eficaz, aquele que busca os balcões de nossa justiça. Gostaria agora de registrar a presença do excelentíssimo ministro Sérgio Pinto Martins aqui entre nós. Vamos dando, então, continuidade ao nosso painel. Teria agora o prazer de passar a palavra à nossa colega juíza Gabriela Lenz. Isso? Perfeito. Que abordará o tema sustentabilidade e administração judiciária. A doutora Gabriela, é juíza do trabalho da 4ª Região, mestre em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, na Servilha, Espanha. Integra a Comissão de Direitos Humanos da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. É diretora de Assuntos de Cidadania da AMATRA 4, Associação dos Magistrados da 4ª Região. E integra a AJD, a Associação Juízes para a Democracia. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Queria saudar o desembargador Clóvis pela sua gentil recepção e presidência de mesa. Queria saudar o ministro Sérgio Pinto Martins, que eu acho que mudou de lugar. E queria saudar também a desembargadora Salise Sanchotene, com assim, um carinho muito especial. Queria dizer que, para mim, é uma honra estar dividindo essa mesa com a senhora, que vai ser a nossa eterna conselheira. Eu, como magistrada, mulher, feminista, digo o quanto a senhora nos representou nesse período de 2 anos que teve à frente do Conselho. Eu não sei se a senhora consegue dimensionar a diferença que fez na magistratura, fazendo desse período de atuação uma atuação coletiva, com a participação de diversas colegas, e foi uma honra para mim acompanhar o seu trabalho, estar aqui em Brasília e acompanhar os julgamentos e ver como a senhora foi responsável, e acho que a gente que acompanhou os bastidores via isso tão claramente, pela primeira ação afirmativa de gênero no âmbito do Poder Judiciário. Somos todas credoras da senhora. Então, assim, para mim realmente é uma honra dividir a mesa com a senhora e recebê-la aqui no âmbito do TST, né, esse lugar que eu estou atuando atualmente como juiz auxiliar. Então, meu currículo, ENAMAT, está um pouco desatualizado, não sou mais diretora e não estou mais na Comissão de Direitos Humanos. Não se preocupe, desembargador, que eu vi que o senhor recebeu isso pronto. Não estou mais na Comissão de Direitos Humanos da ANAMATRA, nem na Comissão ANAMATRA Mulheres, que também participei por muito tempo, com muita honra, mas quando a gente veio para esse espaço, claro que eu me desliguei, né, desses cargos do movimento associativo, por entender que tem uma dificuldade de compatibilização. Queria começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, loiros pelo ombro. Hoje estou usando um casaco verde, um vestido preto e um colar colorido. E vou tentar fazer uso da linguagem simples, o que é uma tendência para mim. Eu tendo a usar a linguagem simples, o que me facilita. E também vou fazer uso de PowerPoint, mas a maioria dos pontos, os pontos que eu estou trazendo no PowerPoint vão vir na minha fala, e quando eu usar imagens, eu vou tentar me lembrar de descrevê-las para viabilizar a acessibilidade.
Bom, queria também agradecer muito o convite da ENAMAT, o Bruno, que é o juiz auxiliar, né, o ministro Godinho, que está num período de afastamento, e dizer de quão parceiros temos sido, né, presidência e ENAMAT nesse período, na construção de tantas coisas legais por aqui, e isso tem sido fantástico. Apesar da nossa parceria, me deram essa difícil tarefa de falar sobre sustentabilidade e administração judiciária, o que quer dizer que eu não fui privilegiada de forma alguma, porque eu acho um tema super complexo, que a gente poderia fazer muitos recortes. Então, eu pensando principalmente nesse público que a gente tem hoje de gestores, a minha proposta, eu queria também já avisar que assim, o meu PowerPoint, comparado com o da conselheira Salise, é um horror, é quase uma violência visual, mas eu acho que ajuda a organizar a fala. Então, não me julguem, por gentileza, sejam gentis com a violência visual que sofrerão com o meu PowerPoint. Mas a minha proposta é a gente dividir essa conversa breve em 3 pontos. Primeiro, eu vou falar muito brevemente da questão da Agenda 2030 e o Poder Judiciário, porque a desembargadora Salise já trouxe alguns pontos, e eu acho que a maioria desses pontos são bastante acessíveis para a gente. Eu acho que como gestores, dar uma olhada nos sites dos conselhos é algo super rico, assim, e do CNJ, principalmente, porque eu acho que a gente tem tido um cuidado bastante importante de trazer a história daquilo que está. Então, assim, tem toda a narrativa, né, da Agenda 2030 no âmbito do Poder Judiciário. Num segundo ponto, eu queria falar um pouquinho sobre a justiça do trabalho que nós queremos, né, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor quando eu chegar, e depois entrar na questão da sustentabilidade. Então, assim, pensando um pouco a Agenda 2030 no Poder Judiciário. Como vocês já devem saber, né, enfim, a gente teve na COP92, no Rio de Janeiro, a Agenda 21, que foi uma agenda que, em alguns aspectos, se assemelha à Agenda 2030, mas, principalmente, nesse sentido de ser um pacto entre as nações, de pensar assim, bem, e agora? Né, que mundo queremos? Para onde a humanidade deve caminhar, enfim, o que a gente tem que pensar como mundo. Essa agenda, claro, trouxe algumas transformações, mas tinha muitas críticas com relação a ela por ser um tanto quanto abstrata. Então, em 2015, houve uma repactuação com a criação dessa Agenda 2030, que hoje a gente conhece, né, principalmente no âmbito do Poder Judiciário. A gente tem falado bastante sobre ela. E ela representa, então, a intenção das 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas para pensar, né, as transformações do mundo. Como é que a gente pode pensar um desenvolvimento sustentável em termos de comunidade internacional, né, mas, dessa vez, calcado em metas e objetivos muito específicos. Então, como a desembargadora Salise trouxe, a gente tem 17 ODS e 169 metas, pensando justamente na erradicação da pobreza e na promoção da vida digna, mas dentro dos limites do planeta, que esse é o desafio que a Agenda 2030 ela tenta compatibilizar. Esses objetivos, ainda que quando a gente faça, né, enfim, alguma ação, algum projeto, a gente tenda, ou a depender do lugar que a gente está, né, a gente, enquanto judiciário, a gente traga um enfoque em um ou outro objetivo, eles são sempre objetivos transversais. Então, por exemplo, não tem como construir paz, justiça e instituições eficazes sem a gente olhar para a questão da igualdade de gênero, da saúde e bem-estar. Então, assim, não tem como tratar eles de uma forma estanque. Eles, né, enfim, a gente tem que ter esse olhar global, ainda que a gente for se debruçar sobre um ou outro um pouco mais. E aí, o Poder Judiciário brasileiro ele foi bastante inovador, porque ele foi o... eu acho que o ano está errado, 2019. 2018, na verdade, o ministro Toffoli, ele, por até é importante a gente documentar, né? Foi a conselheira Maria Willy, quem levou essa proposta da gente começar a trabalhar
a Agenda 2030 no âmbito do Poder Judiciário. Isso foi no ano de 2018. E aí, naquele ano, foi criado um grupo de trabalho, enfim, para começar a pensar essa implementação da agenda. E, em 2019, teve, de fato, a adesão do CNJ, de uma forma extremamente pioneira, ao Pacto pela implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que, como a desembargadora Salisi também trouxe, né, não foi só um protocolo de intenções, ele era bastante ancorado, foi, por ocasião também, em 2019, que foram criados os Laboratórios de Inovação, Inteligência e ODS, né, pela Portaria 119, e esses objetivos eles foram, então, incluídos na Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Além da gente ter também a meta 9, né, que fala especificamente da integração da agenda. E toda essa rede de inovação que a desembargadora Salisi trouxe hoje, que é esse nosso locus, mas não só ele, né, claro, é um dos locus para a gente pensar a implementação da agenda, mas isso também é transversal e todos nós temos que, enfim, nos apropriarmos da agenda para atuar a partir de seus espaços. Foi criado também, no âmbito do CNJ, nesse mesmo período, o Observatório do Meio Ambiente, que, na época, reunia também o Observatório das Causas de Grandes Repercussões. Hoje, a gente tem 2 observatórios separados. Então, também pensando no desenvolvimento sustentável, da gente dar uma atenção prioritária a essas causas ambientais, principalmente de grande impacto, né, sobre a nossa própria permanência enquanto espécie neste planeta. E aí também, lembrando um pouquinho, né, da fala da desembargadora Salisi, qual é a importância do Conselho Nacional de Justiça ter firmado esse pacto, né? O CNJ ele tem se constituído, nesses últimos anos, como esse espaço da gente pensar políticas públicas no âmbito do Poder Judiciário. E isso, assim, é muito importante, porque a gente, agora, tendo esse olhar um pouquinho, né, a partir do CSJT, a gente percebe como, no âmbito regional, nem sempre a gente percebe com tanta clareza as diretrizes que os conselhos superiores têm traçado. O que, né, enfim, quando a gente pensa em termos de democracia, é isso. A gente tem uma construção, tem a necessidade de uma construção dialogada, mas tem a necessidade da gente entender o que o CNJ, a CSJT, enfim, os conselhos estão nos dizendo sobre o judiciário que se quer. E aí, quando o CNJ ele opta por pactuar, né, enfim, por incorporar a Agenda 2030 nos seus objetivos estratégicos, pensar assim, não, o Poder Judiciário que eu quero vai abraçar essa agenda global e vai ajudar a sua construção, isso cria em todos nós, gestores, uma tremenda responsabilidade, que é entender que todos nós estamos implicados com essa escolha política, né? Então, assim, pensar no âmbito dos nossos regionais como a gente pode possibilitar o cumprimento dessa agenda. E aí o CNJ, eu sei que vai ficar um pouquinho pequeno, mas essa é uma parte aberta do site do CNJ, eu não sei se todos já entraram, eu acho que ela é muito importante, porque ele é um painel das políticas judiciárias nacionais programáticas. Então, assim, são as grandes políticas que o CNJ hoje tem em andamento. E elas vêm tanto por macrodesafios do Poder Judiciário, né, a partir desse plano estratégico, mas elas também são divididas pelos ODS da Agenda 2030. E aí, a gente tem a possibilidade de clicar ali, aqui eu cliquei, por exemplo, no ODS 8, né, que a gente, dentro da Justiça do Trabalho, costuma trabalhar com muita frequência, que é a questão do trabalho decente e o crescimento econômico, e vai ter a indicação das 3 políticas hoje nacionais programáticas que o CNJ tem para pensar esse ODS. Então, esse é um campo super importante da gente olhar e a gente, enquanto instituição, enquanto Justiça do Trabalho, também problematizar, né, e pensar, enfim, o que mais a gente poderia contribuir para o CNJ estar olhando para o cumprimento desse ODS, que, no caso, né, do Brasil, a gente sabe, né, enfim, somos juízes do trabalho, ainda o acesso ao trabalho decente é tão distante para grande parte da população que, enfim, a gente pensar no aperfeiçoamento dessas políticas. Mas hoje o que a gente tem? A gente tem a política de combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas, né? A gente tem um fórum que era coordenado pela conselheira Jane, né? Que agora, enfim, a gente está bem no período de gestão, saiu essa ontem.
A gente tem que essa seria, então, a política para a gente pensar em termos de para fora, né, jurisdicionado, pensando na questão tripartite que a desembargadora Salisi trouxe em termos de prestação jurisdicional e também diálogo com a sociedade, porque o FONTET faz, né, enfim, esse duplo papel. E a gente tem duas políticas para dentro, né, enfim, para olhar muito para o Poder Judiciário, que é a atenção prioritária ao primeiro grau e a atenção integral à saúde de magistrados e servidores. Então, é isso que hoje a gente tem em termos de política nacional do CNJ para olhar para a questão do trabalho decente. E aí, pensando, né, enfim, indo para o meu segundo ponto, pensando um pouco a gente na Justiça do Trabalho, né, enfim, no início dessa gestão, a gente refletiu muito, né, doutora Adriana, e queria justificar, nós somos um trio muito coeso e próximo de juízes auxiliares, e o companheiro Braulio também, que é o nosso secretário-geral, e queria justificar, inclusive, desembargadora Salisi, a ausência da colega Patrícia Maeda, que está onde? No Laboratório de Inovação, pensando as oficinas que a gente vai fazer sobre o protocolo de julgamento. Então, assim, é mais do que justificado, nós temos que nos dividir. Mas, assim, a gente refletiu muito no início dessa gestão o que a gente queria, né? Qual o judiciário que a gente quer, que visão de justiça do trabalho, aonde a gente quer chegar. E aí eu acho que a Agenda 2030 ela nos convida muito para esse exercício imaginativo, assim, sabem, de projetos, sonhos, desejos que a gente tem para a justiça do trabalho. E, claro, que para além da imaginação, né? Muito para a concretização, e aí estamos nós nos dividindo diariamente e contando nesse período de gestão, e aí eu acho importante fazer um registro, porque muitas das pessoas presentes aqui hoje participam ativamente dessa gestão, porque a gente conta para esse exercício imaginativo, né, de construção da justiça do trabalho que a gente quer, com muitos parceiros. Então, assim, nesse período, nós fizemos inúmeros grupos de trabalho, comissões, comitês, rodadas de escuta. Então, assim, essa construção participativa, né, a gente pensar sozinho, se torna um exercício muito pouco autoritário. Bom, muito autoritário, na verdade, né, muito ególatra. Agora, a gente pensar isso a partir do coletivo e a partir da diversidade que nos une, porque o Brasil é um país continental, com inúmeras realidades, e a gente tem olhado muito para o norte, né? Desembargadora Formigosa, Otávio, o desembargador Marcos também estava por aí, porque realmente é uma região do país que fica muito de fora dos espaços, o Igor também ali, muito de fora dos espaços públicos. Hoje a gente não tem nenhum ministro dentro do TST que venha da região norte do Brasil, o que é extremamente simbólico, né? Mas é toda essa riqueza humana que nos ajuda a esperançar um poder judiciário distinto e esperançar naquele sentido mais freiriano que a gente pode chamar, que é o trabalhar para isso, né? Não só ficar no mundo das ideias. E aí, essa minha fala de hoje, ela vai se conectar muito com o painel de ontem, composto pela doutora Adriana Meloni, a doutora Patrícia Maeda, a doutora Ecaterine, e também pela maravilhosa Lívia Vaz, mas eu referi as três, porque elas trouxeram essa intersecção de diferentes marcadores que nos atravessam e que têm nos ajudado a pensar essa 2030 a partir de um contexto de diversidade, né? Enfim, a partir da forma mais plural que a gente pode. E aí a gente pensou isso, que a justiça do trabalho que a gente quer é uma justiça que contribua para a garantia de acesso fundamental, de acesso ao direito humano fundamental de trabalho digno e decente, que seja capaz de garantir a riqueza humana e de contribuir para as lutas emancipatórias. E essa justiça, ela se ancora em alguns pilares, e o primeiro deles é justamente a democracia, né, que é o que funda a nossa Constituição lá de 88 também, que é um exercício de esperançar, né? A nossa Constituição de 88 é um lugar onde as pessoas que vieram antes de nós, e alguns deles, inclusive, que ainda estão entre nós,
desejaram um projeto de nação, e é um projeto de nação muito bonito, e que se ancora na democracia, e eu acho que é um documento que, enfim, nos legitima a nossa existência enquanto poder judiciário, e, por isso, nós temos que ser muito fiéis a ele. E também é uma justiça do trabalho que seja plural em sua composição, e aí todo o trabalho que eu referi, né, enfim, da desembargadora Salise à frente do CNJ, para nos ajudar a construir essa justiça do trabalho, esse poder judiciário que a gente quer, que seja protetiva da classe trabalhadora, porque a gente vive numa sociedade capitalista em que existe uma disparidade muito grande de forças, e se nós estamos aqui é para instrumentalizar o direito do trabalho. Então, não quer dizer que nós vamos julgar sempre procedente, ou não quer dizer que nós vamos, né, enfim, alterar, né, enfim, aquela coisa de o pobrezinho. Não. Mas quer dizer que a gente tem uma função prevista constitucionalmente, que é a garantia e implementação desses direitos sociais. Outro pilar muito caro para nós é a questão do diálogo social. Eu acho que, enfim, a justiça do trabalho, né, ela tem sido tão atacada nesses últimos anos, e, às vezes, também a gente olhar para isso, o quão pouco também a gente tem aberto as nossas portas para ouvir, como a desembargadora Salise referia, né, a questão da inovação, das nossas decisões políticas. Quanto mais dialogadas elas forem, esse diálogo não se dá só interna corpore, se dá também, principalmente, talvez, ouvindo, né, a sociedade civil organizada, ouvindo o nosso jurisdicionado. Queremos uma justiça do trabalho que contribua para a redução das desigualdades sociais e que promova os direitos humanos. E aí, a gente pensou isso e tem trabalhado dessa forma a partir de eixos de trabalho que, enfim, são compartilhados, né, por esse período de administração, como eu referi, o Braulio, enquanto secretário-geral do CSJT, a Patrícia, como juiz auxiliar do CSJT, eu e a Adriana, como juízes auxiliares do TST, mas toda uma estrutura, né, enfim, da administração, que não se faz só pela gente, e tendo o ministro Lélio à frente, né, e toda a cúpula, né, do TST. Mas o que a gente tem pensado? A gente tem pensado, primeiro, como base, a importância da gente olhar para temas estruturantes, como o orçamento e a questão da TI. Né, são principalmente o Conselho tem dedicado assim um tempo importante para pensar essas diretrizes de gestão orçamentária, claro, respeitado, né, a autonomia dos tribunais e de desenvolvimento das áreas de tecnologia da informação de uma forma que pensando na garantia dos direitos fundamentais, né, no acesso à justiça. Além disso, a gente tem a questão das metas, né? A doutora Adriana, nossa gestora de metas aqui, que é uma situação posta, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, é um mecanismo de gestão, eu acho que a gente pode problematizá-lo e deve, né? Tem, inclusive, uma colega do Rio Grande do Sul que tem uma pesquisa muito interessante pensando como o sistema de gestão por metas do CNJ, nos últimos anos, contribuiu para a formação da subjetividade neoliberal dos magistrados. Então, assim, como nos tornamos sujeitos mais competitivos, mais individualistas, muitas vezes perdemos o sentido do trabalho, né? Entramos numa situação de adoecimento mental muito por conta dessas metas. Eu acho que, ultimamente, o CNJ tem olhado mais para isso, mas eu acho que, no início, elas eram muito metas de resultado. Então, enfim, mas é um ponto que a gente tem se debruçado. A política de integridade, a questão da integridade é um outro ponto muito caro para nós. Nós aprovamos uma política de integridade no final do ano passado, no âmbito do Conselho e também no âmbito aqui do TST, né? Então, a gente tem toda a Justiça do Trabalho com políticas e com equipes que vão, aí a gente tem formado, deixa eu ver se cada política que a gente tem um grupo de pessoas, né? Enfim, vários estão presentes aqui hoje, tá ali o Rafael que nos ajudou a estruturar tudo isso, né? Para a gente pensar a questão da integridade de forma preventiva e muito mais com um olhar para essa gestão de riscos, né? E da necessidade da gente observar os nossos normativos internos
do que com caráter punitivista, né? Obviamente não quer dizer não responsabilizar, né, as pessoas, né? Óbvio. Mas entender que é uma cultura da integridade que a gente tem que cultivar. Nós temos a questão do legislativo também, é outro eixo importante, né? Nós temos a tramitação de diversos projetos de lei hoje no Congresso. O TST tem uma assessoria legislativa com uma equipe chefiada pela doutora Clara, né, extremamente competente. E é importante que esses projetos de lei tramitem, né, enfim, tenham esse olhar nacional. Eu sei que, no âmbito dos regionais, é muito comum, às vezes, o regional ter um projeto de seu interesse e tentar, né, impulsionar diretamente em contato com os parlamentares, mas isso, muitas vezes, é muito problemático, porque o ambiente do legislativo é um ambiente extremamente complexo. Então, assim, estamos aqui centralizando isso também. Bom, além disso, temos pontos importantes como a questão da memória, né? O ano passado foram os 80 anos da CLT, nos debruçamos a isso, temos toda uma política de memória. A questão das redes internacionais, então, a gente pensar a aproximação com organismos internacionais, como, por exemplo, a OIM, fizemos um curso de formação em parceria com o CNJ sobre tráfico de pessoas. Também tem um memorando em andamento da OIT, né, com o TST. A gente tem pensado o encontro de juízes de língua portuguesa, que vai ser anunciado em breve. Enfim, construir esses laços que nos permitam, né, pensar para além dessa nossa realidade local, que a gente consiga ver as coisas de uma forma um pouco mais ampla. Temos também a política dos precedentes, que também foi aprovada no final do ano passado. Também temos, né, enfim, o ministro Vieira vai ficar à frente dessa política, um comitê gestor nacional, porque os precedentes são uma questão posta, né, enfim, está aí. É muito importante que a gente se debruce sobre eles, porque eles têm uma tendência muito grande a gente congelar as decisões judiciais nas cúpulas, o que pode ser extremamente problemático, porque as cúpulas, elas são mais sujeitas a influências políticas, né, muitas vezes, do que as bases. E, então, temos que estudá-los e buscar que eles, né, estando postos, mecanismos que ampliem esses debates democráticos, como a prática de audiências públicas, ou outras formas que nos ajudem a olhar para esse precedente como um garantidor de direitos fundamentais e não o contrário. E aí o nosso imenso desafio, porque muitas vezes, quando a gente vai olhar para a questão dos precedentes, as pessoas têm uma visão norte-americana, ou muitas vezes, no nosso caso da trabalhista, da justiça comum, e não conseguem compreender que estamos no Brasil, justiça do trabalho, temos nossa peculiaridade, não vamos encontrar uma resposta pronta, né, na forma de manejo dos precedentes. Temos que, enfim, aprender, construir algo para gerir. E temos esses dois últimos eixos de trabalho, que é a questão do trabalho decente e da sustentabilidade. Obviamente, vou me debruçar um pouquinho do trabalho decente, não poderia ser diferente, mas que dialoga, como a gente vai ver, muito com a questão da sustentabilidade na forma da Resolução 400 CNJ. Então, para o trabalho decente, a gente tem atuado nesses 5 subeixos. O primeiro deles é essa política de trabalho decente, que ela engloba os 2 programas que já existiam no âmbito do CSJT, que é o Programa de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e Fomento à Aprendizagem, e o Programa Trabalho Seguro. E a gente pensou esses 2 novos programas, um deles de equidade de raça, gênero e diversidade, e o outro de enfrentamento ao trabalho escravo, tráfico de pessoas e proteção ao trabalho migrante. Essas são as diretrizes da OIT que nos mostram, assim, os estándares mínimos que a gente tem que observar. Todos esses programas, eles têm um duplo olhar, né? Eles olham tanto para dentro da jurisdição, para dentro da instituição, para a forma como a jurisdição tem sido prestada, mas também eles olham para fora, pensando na construção de políticas públicas, formação de rede, diálogo social, enfim. Eu vou passando, que eu acho que eu estou... Não me debrucei. E aí, além disso, além dos programas, a gente tem trabalhado muito fortemente nos protocolos de julgamento, também observando essa experiência, essa boa prática do Conselho Nacional de Justiça, que trouxe o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. A gente tem pensado por aqui um protocolo
com uma perspectiva antidiscriminatória e inclusiva. Então, um protocolo que dialogue os diferentes marcadores, e aí a gente tem um grupo de trabalho bem amplo, né? Está aqui a doutora Renata, que coordena justamente a parte interseccional, são muitos desafios, mas esse protocolo também olha para a questão, ele tem uma tripla divisão, né? Um deles é essa questão interseccional. O segundo subgrupo é a questão da infância e adolescência, então, para olhar especificamente para a questão da justiça do trabalho nessa área da infância e adolescência. E o terceiro deles para o enfrentamento ao trabalho escravo e tráfico de pessoas, que também demanda um olhar na jurisdição bastante diferenciado. Então, é isso que a gente tem pensado, mais ou menos, nesses eixos. Os outros eu vou passar muito rapidamente, porque ontem foram vistos pelas colegas, né? A Patrícia Maeda falou bastante sobre a nossa política de prevenção e enfrentamento à violência, ao assédio, a todas as formas de discriminação. Nós trabalhamos bastante essa questão do assédio, trabalharemos ainda, né? No primeiro mês de gestão, o desembargador Salles esteve aqui para falar com o ministro Lélio, para dizer tem que trabalhar a questão do assédio. Ele disse, não, tá bom. E, enfim, nós trabalhamos tanto na atualização dos normativos, na construção de cartilhas, no comitê de assédio no âmbito do próprio TST, mas também a gente criou um grupo de trabalho que várias das integrantes e colegas devem estar aqui hoje presentes, a Adriana, enfim, para pensar o aperfeiçoamento dessa política de assédio, pensar, por exemplo, o fluxo interno e os desafios que a gente... Porque são políticas que estão sempre em construção, como são problemas muito complexos, a gente tem que estar sempre, enfim, atualizando. Além da questão das atividades formativas e a justiça restaurativa, que enfim, tá até com teremos um curso semana que vem aqui no âmbito do TST para olhar para isso. Além disso, outro eixo importante da questão do trabalho decente é a política de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, que a Ekaterine também referiu ontem. A gente, apesar de ter um programa de equidade, entendeu que era necessário uma política de acessibilidade e inclusão, porque a questão da acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência demanda a ruptura de diversas barreiras e a mobilização de setores, como, por exemplo, o orçamento, engenharia e tudo mais, que diferencia muito dos outros marcadores. Então, existe hoje, como a Ekaterine referiu ontem, né, está aberta uma consulta pública, foram todos os tribunais oficiados, enfim, para que opinem sobre a nossa política. Seria super importante a manifestação, a gente já teve quase 100 manifestações, mas para que a gente construa essa política da forma mais democrática e dialogada possível, né? Aí a gente também tem pensado política de ação afirmativa para pessoas trans, que é outro grupo em situação de extrema vulnerabilidade, que demanda um olhar específico, e a questão da justiça itinerante. E aí entramos no eixo 2, que é o eixo da sustentabilidade, mais especificamente, né? E aí me encaminho para a terceira parte da apresentação, com a promessa de observar o tempo da Enamate, que a gente que é de casa, né, não pode ficar passando tempo, que fica um pouco chato. Mas, assim, qual é a história da sustentabilidade? Primeiro, olhando para a justiça do trabalho. E por que para a justiça do trabalho? Porque nós fomos muito inovadores na questão da sustentabilidade. A Justiça do Trabalho, em 2012, por meio da Resolução 103, criou um guia de contratações sustentáveis no CSJT, que é inédito no Poder Judiciário, é muito antigo, vejam, tem mais de 10 anos. E, na ocasião, foi criado também um fórum permanente de contratações sustentáveis, que, enfim, é responsável, dentre outras coisas, pela atualização desse guia. Chegou a ser feita uma atualização, né? No ano de 2014, veio a nossa política de responsabilidade socioambiental da Justiça do Trabalho, também anterior à própria política do CNJ. Ela é um texto, eu não sei se já leram, como a gente vai ver um pouco, os magistrados têm ficado um pouco distantes dessa pauta da sustentabilidade, o que é um grande problema, né? Mas ela é uma política super inovadora também. Assim, as duas, tanto a resolução quanto ao ato,
a gente percebe como, enfim, foram perspicazes a administração da Justiça do Trabalho na época, por perceber como os debates estavam se direcionando para a inclusão dessa questão da sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário. E aí essa responsabilidade, essa política de responsabilidade socioambiental, ela traz ainda, porque ela ainda está em vigor, 6 eixos de atuação. Então, ela trouxe a questão dos direitos humanos, práticas internas de trabalho, que olhava basicamente para a questão dos riscos ocupacionais, assédio, enfim, doenças do trabalho, a questão do meio ambiente, práticas leais de operação, que é basicamente a questão da integridade, né? Questões relativas ao usuário cidadão, que também tem relação com a integridade, com essa parte das ouvidorias, com o recebimento de denúncias, e o envolvimento e desenvolvimento da comunidade. Então, assim, essa política, apesar dela ter esse aspecto bastante inovador, como a gente pode ver, ela abraçava um tanto de temas, né? Bastante coisa. E aí a gente tem trabalhado na atualização dessa política. Por quê? Porque muitos desses pontos já começaram a ser previstos em políticas próprias. Por exemplo, a questão do assédio, que na época era super pouco falado, hoje tem, né, enfim, pelo próprio CNJ, e aqui, como eu referi, no âmbito da Justiça do Trabalho, uma política específica que né, enfim, teve que atualizar essa resolução com relação à Resolução 351, que veio do CNJ, e também a Convenção 190 da OIT. A gente teve também, depois disso, a criação dos programas institucionais, e aí o Programa Trabalho Seguro enfrenta muitas dessas questões, principalmente dos riscos de doenças e outros acidentes. A gente teve a estruturação das ouvidorias, enfim, uma série de mudanças que estão nos demandando essa atualização. E aí a gente fez no Encontro Anual de Sustentabilidade do ano passado, a segunda parte do encontro foi justamente de oficinas com as pessoas que atuam na área de sustentabilidade, para que a gente construa uma política pública que também provavelmente passe por uma consulta, né, ampla, mas para que o texto seja construído com o auxílio de quem já está trabalhando nessa área, né? Nós temos servidores com muita experiência nesse campo. Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem a servidora Anitta, que é maravilhosa, aqui o Danilo, né, que a gente trouxe do TRT8 nas nossas itinerâncias. Deixa eu ver se o desembargador Marcos está aí para me repreender, porque o Danilo contribui muito para essa questão da acessibilidade. E aí a nossa ideia, até o final da sustentabilidade, e acessibilidade também, na verdade, porque era a mesma unidade que cuidava disso no TRT8, e aí essa necessidade da gente pensar essa atualização da política, que provavelmente vai ser uma das entregas que a gente vai fazer nesse período de gestão, assim como a atualização do Guia de Contratações Sustentáveis, que o doutor Adriano está aqui e tem trabalhado nisso, né, enfim, firmemente. E aí, depois da nossa política de responsabilidade socioambiental, o CNJ criou primeiro a Resolução 201, e depois essa Resolução 400, que vem em 2021, que é hoje o principal normativo que a gente tem em termos de sustentabilidade. Então, quando a gente pensa a sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, a gente precisa se apropriar dessa política, dessa resolução, que é a Resolução 400. E, na mesma ocasião, foi também criada a Resolução 401 de acessibilidade e inclusão. Por quê? O grupo de trabalho, na época, ele foi formado de forma junto, né? Mas se entendeu que as questões de acessibilidade e inclusão, que foi a mesma conclusão que a gente chegou aqui, demandavam um olhar separado da sustentabilidade por terem uma série de outras peculiaridades que seriam necessárias para implementar a transformação que a política pública, né, enfim, se propunha. E aí, o que prevê essa resolução? Enfim, tem uma série de pontos, mas eu trouxe como destaque essa previsão da necessidade de criação de um plano de logística sustentável que tem que ter determinados indicadores. Então, é por aí hoje que as unidades têm trabalhado a questão da sustentabilidade. Tá, já estou...
Está tudo sob controle. A questão da sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário. Então, assim, a gente tem desde a questão de uso eficiente de insumos, né, e materiais e serviços, que é essa questão da redução das impressões, controle de uso de copos descartáveis, a questão da energia elétrica, água e esgoto, gestão de resíduos, que é um ponto super importante, que eu vou voltar depois, questão da qualidade de vida no trabalho. Então, essa resolução 400 ela também abarca a questão do assédio, né, das violências, como forma de manutenção da qualidade de vida no trabalho. A sensibilização contínua do quadro de pessoal, né, enfim, sobre as questões de sustentabilidade. Bom, não vou ler todas, né? Mas o que é importante destacar é que, dentre os pontos, se traz, por exemplo, essa questão da equidade e da diversidade, que é um ponto específico do nosso programa, né, de equidade, como eu referi. E essa resolução ela determina o quê? A criação de uma unidade de sustentabilidade em caráter permanente que se vincule diretamente à alta administração, trazendo uma lotação mínima dessa unidade. Então, a gente tem uma estrutura prevista na Resolução 400 para a gente olhar para a questão da sustentabilidade dentro do Poder Judiciário. E essa estrutura tem competência, inclusive, para olhar para a questão da promoção da equidade e da diversidade. E aí a gente tem um dos nossos problemas, né, que é que a gente tem uma série de políticas para olhar para questões de equidade, enfrentamento ao trabalho infantil, programa de trabalho seguro, sustentabilidade, acessibilidade e inclusão, mas isso está ficando na mão de um ou dois servidores, ou, como dizia a desembargadora Salise, é uma pessoa que atua nas suas atividades corriqueiras e, além disso, atua nessa área nas horas vagas. E aí eu penso que um dos nossos importantes desafios é que os gestores públicos abracem essas pautas, porque assim é uma escolha política onde nós vamos colocar servidores atuando. É uma escolha política a gente considerar esse tipo de atividade para os magistrados, por exemplo, como trabalho também. Quando eu estou olhando para o Comitê de Equidade na reunião, eu estou trabalhando, eu estou construindo uma outra instituição. E aí a gente tem algumas boas práticas, né? Enfim, aqui no TST a gente criou, o ministro Lélio criou no início desse ano uma assessoria de promoção do trabalho decente e direitos humanos, que é uma estrutura para dar apoio a esses diferentes programas, para dar apoio à questão do assédio e para tentar, de alguma forma, que nessas oscilações de gestão que a gente tem, existe uma continuidade disso tudo, né? Uma memória dos programas, uma memória de tudo que tem sido feito para a gente, enfim, evitar o retrabalho. E o TRT-13 também, a senhora referiu, o TRT-13 tem uma série de iniciativas interessantes e eles criaram essa assessoria de direitos humanos, inclusive antes daqui do TST, que é uma prática excelente para se replicar, né, enfim, nos tribunais. E aí, pensando, né, e para encerrar, os desafios da Justiça do Trabalho, da sustentabilidade, né, e a gente pensar a sustentabilidade a partir da Justiça do Trabalho, talvez seja justamente isso, a gente alinhar o social ao ambiental. Por quê? Porque quando a gente olha para a Resolução 400, a forma como ela é encarada hoje, enfim, pelo CNJ, muitas vezes deixa de lado esse aspecto humano. Então, a gente tem, dentre os indicadores, por exemplo, a redução dos valores gastos com vigilância e limpeza. Isso quer dizer o quê? Quer dizer a gente pensar numa super precarização de quem é mais precarizado dentro da nossa instituição, né? Nós que somos juízes de trabalho, a gente lê isso e pensa assim, ai, Jesus, não tem condições. E eu acho que cabe a gente, enquanto instituição, né, olhando para essa parte da sustentabilidade, fomentar esse tipo de transformação. E aí, enfim, a gente vai ter, isso é um exemplo, né, mas eu acho que são muitos outros, e trazendo uma questão que a gente debateu bastante ano passado e atuou no encontro anual sobre sustentabilidade. A gente vai sediar, o Brasil vai sediar ano que vem a COP30, né, que vai ser em Belém do Pará, que é um encontro super importante sobre as mudanças climáticas.
E aí a gente aproveitou a reunião, o encontro da sustentabilidade do ano passado, que também era em Belém, para fazer esse termo de cooperação técnica, que tem como objetivo justamente a gente desenvolver ações conjuntas para pensar a participação da Justiça do Trabalho na COP30. E, principalmente, aí eu trouxe o destaque, né, fomentando essas discussões sobre a dimensão social da sustentabilidade, né? Então, buscando a inclusão de temáticas relacionadas à garantia do trabalho decente, aos denominados empregos verdes, que é a principal contribuição que a gente, como instituição, enfim, né, pode fazer sobre esse tema. E aí, em breve, vão ser oficiados os tribunais, porque vai ter uma possibilidade de adesão desse termo de cooperação técnica. Ele traz, enfim, outros pontos, como a formação, ações, campanhas conjuntas. Ia ser muito bacana a gente contar com essa adesão maciça, né? E aí, a partir nesse encontro de sustentabilidade, já pensando nesse destaque da dimensão social, um dos painéis que a gente desenhou, né, doutora Adriana, foi justamente trazendo o Movimento Nacional dos Catadores, que é uma das categorias mais invisibilizadas, mais precarizadas, que tem um déficit imenso de acesso ao trabalho decente. Então, por uma ponte justamente da Anitta, que é essa servidora do TRT4, e lá a gente já faz essas práticas, né? Eles vieram aqui, foram recebidos, o pessoal do movimento, ali vocês veem do lado do ministro Lélio o Alex, catador, que é uma referência em Porto Alegre, a Aline, do outro lado, que ficou bastante conhecida por ter entregue a faixa presidencial, né, enfim, ano passado, o seu Carlos, e os integrantes do programa Trabalho Seguro, que é o lugar onde está se desenvolvendo essa iniciativa. E aí, nesse dia, o que eles nos pediram? Eles disseram assim, olha, a gente tem um déficit remuneratório imenso, a gente queria formar um grupo de trabalho para pensar em alguma construção. E aí, no finalzinho do ano, em dezembro, eles nos receberam na Expo Catadores, né, e foi constituído, de fato, esse grupo de trabalho, que tem esse desafio de pensar uma melhoria do trabalho dos catadores recicláveis, né, aí pensando a partir desse diálogo social, porque os próprios integrantes do movimento participam do grupo, que é coordenado pelo ministro Balazeiro, tem diversos outros parceiros, MPT, Defensoria Pública. E aí a gente também, pensando numa iniciativa do TRT13, que é um dos principais pontos que o grupo começou já olhando, que é essa remuneração pelo trabalho dos catadores. Porque hoje, o que a gente faz enquanto instituição? Eles fazem essa coleta gratuita. Eles recebem o que eles vendem, né, enfim, nos espaços em termos de resíduo. Mas a gente não paga esse serviço prestado. E aí o TRT13 é a primeira instituição do Poder Judiciário que passou a remunerar. E aí eles foram até finalistas, né, no Prêmio Justiça do Trabalho Sustentável, com esse projeto Ecolabora, que é uma tentativa justamente de garantia, né, enfim, desse acesso mínimo, né? O mínimo a gente remunerar esse serviço prestado. E aí, só para finalizar mesmo, eu queria só deixar um convite para vocês. A gente está desenvolvendo, que também tem a ver com essa temática, um curso de letramento em diversidade para pensar todas essas questões e repensar o próprio direito do trabalho em diálogo com o território. Então, vai abrir já abriu inscrições, acho que hoje. Vão ser uma série de aulas. A primeira delas é o que o direito aprendeu com as ruas, com o querido professor José Geraldo, e pessoas que vão trazer a diversidade que vai ser trilhada nesse curso. Então, a gente tem um advogado indígena, uma advogada quilombola, uma advogada trans e um desembargador que é cego, né, o Ricardo Tadeu, que é deficiente visual. E isso tudo também é pensar a sustentabilidade, por isso que eu trouxe esse ponto, uma pequena referência ao curso, porque eu acho que é importante. E é isso, gente. Eu queria terminar com essa mensagem do Papa Francisco, porque eu acho que o Papa Francisco hoje é um dos nossos líderes mundiais mais comprometidos com esse nosso cuidado com a casa comum, né? Ele fez a encíclica Laudato Si, que eu conversava com a Ana hoje, né? Que é justamente um dos melhores documentos que a gente tem hoje em termos de sustentabilidade. É um documento
que pensa outras bases de mundo, nos coloca como sujeitos ecodependentes e interconectados, e que eu acho que, enfim, eu li, achei um documento fantástico, e numa das manifestações do Papa Francisco, ele coloca isso. Vocês, juízes, em cada decisão, em cada sentença, estão diante da feliz oportunidade de fazer poesia. Uma poesia que cure as feridas dos pobres, que integre o planeta, que proteja a Mãe Terra e todos os seus descendentes. Uma poesia que repara, redime e nutre. Não renunciem a essa oportunidade. Assumam a graça que têm direito, com determinação e coragem. Estejam cientes de que tudo que contribuíram com sua retidão e compromisso é muito importante. Muito obrigada, gente. Bom, eu gostaria de agradecer à colega juíza Gabriela pela excelente exposição e, ao mesmo tempo, dizer o quanto é difícil ficar manuseando as plaquinhas aqui do tempo, né? Porque faz com que ela acelerasse aí o seu final. Então, com o meu perdão pela apresentação das plaquinhas, mas a coordenação assim me exige. Mas gostaria só de fazer um pequeno registro a uma indagação que foi posta por Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, respondida. Qual a justiça do trabalho que queremos? E a resposta veio em rápidas palavras, numa síntese que captei, uma justiça do trabalho que contribua para a garantia de acesso ao direito humano fundamental de trabalho digno e decente. Bom, para isso, acredito, é necessário que nós tenhamos a consciência de que devemos passar para a sociedade civil a importância desse ramo do Poder Judiciário. É preciso que nós voltemos a valorizar a justiça do trabalho, que nós possamos dizer à sociedade que a justiça do trabalho ainda é um porto seguro e que os trabalhadores e também os empregadores poderão contar com a participação, com a contribuição e com a vontade de dirimir qualquer conflito que exista entre o trabalhador e o tomador do serviço. Muito obrigado, agradeço aqui mais uma vez a Gabriela e também a Salise pelo excelente painel e, consequentemente, passo a palavra à nossa cerimonialista. Obrigada. Então, neste momento, o presidente de mesa fará a entrega do certificado de participação às painelistas. Quem é a primeira? Com registros fotográficos, por favor. Ok. Agradecemos muito aos componentes da mesa, nosso muito obrigada. Faremos um breve intervalo de 10 minutos apenas e, em seguida, retornaremos com a palestra Comunicação Social e Imagem Institucional do Poder Judiciário.